Vamos então continuar com os trabalhos. Talvez passar para aí, não? Não é preciso, pode utilizar o ponteiro. Posso passar para aí? Pode. É mais fácil para mim. E talvez colocar o outro motor. Este microfone não funciona? Este aqui? Funciona. Muito bem. Vamos então continuar com os trabalhos. A professora doutora Ana Cristina Araújo é professora associada com agregação no Departamento de História, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, investigadora do Centro de História da Sociedade e Cultura, autora, entre outros, dos livros de A Morte em Lisboa, Atitudes e Representações, A Cultura das Luzes em Portugal, Temas e Problemas, O Terremoto de 1755, Lisboa e a Europa e muitos outros. Participou em mais de 50 obras coletivas nacionais e estrangeiras, com destaque para a história de Portugal. De José Matoso, precisamente. E L'Esprit de l'Europe, de Antoine Campagnon e Jacques Sibachek, Paris, em 1933. Integrou o grupo de trabalho do Dicionário Político e Social del Mundo Ibero-Americano, La Era de las Revoluciones, 1750-1850, o primeiro Iberconceptos, do diretor Javier Fernández Sebastián, em Madrid, em 2009. Tem publicado numerosos trabalhos sobre o período das invasões francesas em Portugal e obras editadas o Marquês de Pombal e a Universidade na sua segunda edição. Memórias políticas, memórias das coisas mais notáveis que se trataram nas conferências do Governo, 1810 a 1820, a Universidade Pombalina, Ciências, Território e Coleções Científicas, e vai-nos falar hoje sobre as revoluções liberais na Europa e em Portugal, o tempo de José da Silva Carvalho. Muito obrigado, Sra. Doutora, pela sua presença e tem a palavra. Vamos ver se eu ponho isto aqui a funcionar. Muito bom dia a todos e a todas. Agradeço, sensibilizado, o convite para voltar a Santa Combadão e evocar a memória de José da Silva Carvalho no âmbito das comemorações do bicentenário da Revolução de 1820. É uma honra e um prazer estar entre vós. Naturalmente que dirijo as minhas palavras de reconhecimento ao Sr. Presidente da Câmara de Santa Combadão, o Sr. Dr. Leonel Gouveia, e permita-me também que muito agradeça pelo acolhimento, pela simpatia, a colaboração do Sr. Vice-Presidente, Dr. Joaquim Agostinho Marques, que tenho o gosto de ter na mesa, e ao meu lado direito o Dr. António Neves, que é realmente um grande dinamizador destes encontros, talvez a pessoa que, dando particular atenção à história da Terra, tenha posto na agenda também das iniciativas culturais de Santa Comba esta evocação tão justa, tão merecida, tão oportuna. Cumprimento todos os meus colegas que vão hoje usar da palavra. Eu não venho trazer nada de especialmente novo, mas venho com toda a seriedade fazer uma evocação que coloca Silva Carvalho não só na memória dos portugueses, mas numa dimensão talvez mais internacional, que penso que é merecida e que vale a pena aqui evocar. Por isso, a minha comunicação se chama Revoluções Liberais na Europa e em Portugal, no tempo de José da Silva Carvalho, tomando como ponto de partida realmente a memória das revoluções e a sua participação nos processos revolucionários da Europa do Sul. Tomo como motivo de referência o painel que foi aqui anteriormente mostrado pelo Sr. Dr. António Neves, que é o painel do Columbano Portal Pinheiro, que, convidado para fazer uma
representação de 22 figuras históricas na antecâmara da sala da Assembleia da República, conhecida como a Sala dos Passos Perdidos, nos dá esta representação magnífica de Mãozinho da Silveira, do Duque de Palmela, Marechal Saldanha e, num plano recuado, com toda a serenidade, perna traçada, olhar profundo, o nosso homenageado de hoje, José da Silva Carvalho. Começo por salientar que este período que nos serve aqui de pano de fundo para a evocação de José da Silva Carvalho é um período particularmente rico na nossa ligação à história da Europa. Eu diria que, talvez, à exceção da negociação que precedeu a nossa entrada na Comunidade Europeia, talvez nenhum outro período da história contemporânea tenha sido tão pródigo nesta ligação à Europa como o período que vai de 1807 a 1842. Em parte porque Portugal travou, na mesma altura em que a Europa estava engajada numa mudança de ciclo político, um confronto profundo entre as fações absolutistas e liberais, entre os defensores do antigo regime e os partidários da nova ordem social burguesa e liberal, e, portanto, esta luta, desde logo, tem uma dimensão europeia. Por outro lado, sabemos que Portugal esteve sempre na mira do grande conflito entre as duas grandes potências da época, a Grã-Bretanha e a França, e integrou desde a primeira hora os planos de expansionismo napoleónico e, portanto, acabaria por ser território de um grande conflito, diria à escala mundial, para a época, entre a Grã-Bretanha e a França. Portanto, as chamadas invasões francesas, que já foram aqui evocadas e que nos, enfim, trouxeram grande miséria e grande pobreza e grande devastação, estão, de facto, intimamente ligadas a um grande conflito internacional europeu da época. Por outro lado, sabemos que, depois do Tratado de Viena, de 1815, e da Constituição da Santa Aliança, as potências do centro da Europa, numa linha mais restauracionista e conservadora, se tentarão opor a todas as tentativas de mudança de regime nos países do Sul e, de facto, deste ponto podemos dizer que os países do Sul da Europa andaram um pouco a contraciclo daquilo que foi a tendência imposta depois do Congresso de Laibach e de Verona e, portanto, esta vaga revolucionária dos anos 20 da Europa do Sul acabará por arrastar para o plano das grandes mudanças de ciclo revolucionário Portugal, Espanha, Piemonte, Nápoles, Sardenha e Grécia. Durante a década de 30, a colaboração entre os liberais e exilados no sul da Europa vai desenvolver-se de uma forma muito intensa e, portanto, num contexto também bastante amplo e com um forte background europeu. Foi então constituída, como digo aí, e retomarei este tópico mais adiante, a Assembleia de Constitucionais Europeus, com sede em Londres, à qual pertenceram portugueses, espanhóis, italianos, franceses, ingleses e até americanos. Como disse, a vida de Silva Carvalho é uma vida marcada pela memória e pela memória de revoluções e pela participação em vários conflitos e, eu diria mesmo, conspirações revolucionárias. Era muito jovem quando se deu a Revolução Francesa, não há nenhum registro pessoal dele evocativo da Revolução, mas sabemos que aos 17 anos, em 1799, quando chega à Universidade de Coimbra, para fazer os preparatórios, como já aqui foi dito, para ingressar no curso de Leis, ele conhece dois condiscípulos, dois grandes amigos. Um deles é Francisco Marchiocchi e outro é o redator de um jornal londrino, de um jornal português
publicada em Londres no primeiro exílio, que é Bernardo da Rocha Loureiro. De facto, em Coimbra, no ano em que eles se matriculam em leis, é fixada na porta férrea um pasquim republicano contra os ministros de Dom João. Deste episódio resultaram algumas prisões entre estudantes e um dos implicados neste movimento, digamos assim, de contestação estudantil era exatamente Francisco Simões Marchiocchi, de quem ele viria a ser grande amigo. Podemos dizer que a sua vivência na Universidade de Coimbra foi determinante do ponto de vista intelectual para a sua carreira como político e magistrado, e é interessante recordar aqui uma evocação de João Bernardo da Rocha Loureiro a respeito de Silva Carvalho. Passo a ler. José da Silva Carvalho foi nosso condiscípulo na universidade, era mancebo de muita suficiência, ânimo liberal e generoso e de atividade incansável. Esta passagem pela Universidade de Coimbra deixá-lo-ia com a possibilidade de iniciar uma carreira na magistratura. Faz a leitura de bacharéis em 1805, em 1805 faz a formatura em leis, em 1807 faz a leitura de bacharéis no desembarque do Paço e só vem a ser provido juiz de fora de Ricardães exatamente em 1810, num período particularmente difícil, porque é o período da terceira invasão francesa, e ele tem junto da povoação de Ricardães, uma atitude muito abnegada em defesa dos interesses do povo de Ricardães, o que lhe irá valer uma petição dos vereadores da Câmara e do juiz do povo a Dom João VI para que seja renovada o mandato de juiz de fora de Ricardães. Mais tarde, muito mais tarde, serão apreendidas pela Intendência-Geral da Polícia alguns papéis e livros do seu espólio pessoal e, ao que julgo saber, segundo a monografia de José Viana, terão sido apreendidos nesses papéis umas memórias de Ricardães manuscritas que são referidas na lista de livros que terão sido apreendidas mais tarde pela Intendência-Geral da Polícia. Portanto, esta passagem por Ricardães ao serviço da causa pública em defesa do povo de Ricardães, numa altura particularmente difícil, penso que ajudou a formar um pouco o caráter do homem impoluto de defesa da causa pública num momento particularmente difícil. Com o fim da era napoleónica, a Casa de Bragança não regressa a Portugal, apesar da assinatura do Tratado de Viena prever uma cláusula bastante aberta nesse domínio de reconhecimento da Casa de Bragança no contexto das potências signatárias do Acordo de Viena. Dom João, entretanto, eleva o Brasil à categoria de reino, em 1815, exatamente, no final desse ano, e cria uma nova entidade política que vai ser uma complicação depois para o desenrolar do processo revolucionário, que é o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esta elevação do Brasil à categoria de reino, a criação desta entidade política que serve naturalmente os interesses da nova sede da monarquia no Atlântico Sul, vai desencadear no país, entre as classes mais esclarecidas, eruditas e com alguma responsabilidade política, um vivo desagrado. E, de facto, na sede da monarquia, a regência declara-se incapaz de manter a paz no reino. Basta ler a memória, que foi aqui citada, a memória de Ricardo Raimundo Nogueira, que eu tive, de facto, o privilégio de publicar, para perceber que os próprios governadores não conseguem estar à altura
da situação política que o reino vai enfrentar depois de 1815. E são várias, à medida que nos aproximamos da famosa conspiração de Gomes Freire de Andrade, são várias as representações, os motivos de desagrado do povo. Por exemplo, posso referir que há representações de agricultores e camponeses do Alentejo em 1817, em abril de 17, que protestam contra o recrutamento militar para a guerra que Dom João movia na banda oriental do sul do Brasil, chamada Guerra de Montevidéu, e que impôs um recrutamento forçado em Portugal. Portanto, há um motim de agricultores e camponeses do Alentejo em 1817, por toda a parte, nas grandes cidades, se dizia que o povo tinha ódio ao Marshal Beresford. O governo, entretanto, admitia não ter meios para conter o descontentamento da nação, segundo as palavras de Ricardo Raimundo Nogueira, que era à data um dos governadores do reino. Os motins militares tornam-se particularmente frequentes. Recordo aqui um outro motim na Trafaria, com soldados a resistirem a embarcar para a América, em julho de 1817, também para integrarem a campanha de Montevidéu. Em 17 dá-se, de facto, a conspiração abortada de Gomes Freire de Andrade, que é, de facto, a vários títulos, o primeiro mártir da liberdade, que é enforcado, que é decapitado, que é incinerado e as cinzas lançadas ao Tejo. Ele e mais 11 conspiradores tiveram, de facto, um fim muito trágico, e este episódio despertará a consciência cívica dos homens mais responsáveis deste país, e a constituição do Sinédrio faz-se nesta conjuntura. A execução de Gomes Freire é de outubro de 1817 e em 22 de janeiro do ano seguinte é constituído no Porto o Sinédrio. Entretanto, à medida que nos aproximamos da data de 1820, é bom dizer que a Revolução não ocorre sem motins de rua. Isto é uma ideia que nós temos, que a Revolução de 1820 é uma revolução pacífica, nasce de um pronunciamento militar e que não terá havido nenhumas manifestações públicas proto-revolucionárias anteriores. Penso que é bom começarmos a rever um pouco essa ideia, porque ocorrem tumultos de fome em Lisboa no decurso de uma distribuição de bens alimentares em fevereiro de 1819. Em junho de 1819, o Ricardo Raimundo Nogueira registra terem havido em Lisboa inumeráveis desacatos. A 7 de agosto de 1819, ocorrem em Lisboa boatos e informações anónimas sobre uma possível conjura revolucionária no Porto, e, portanto, em janeiro de 1820 ocorre o famoso pronunciamento de Riego, em Espanha, que cria, de facto, uma conjuntura favorável às movimentações liberais em Portugal. É neste contexto que José Maria Pando, o enviado diplomático de Espanha em Lisboa, se movimenta junto de alguns sinedristas, e admitimos como muito provável, pelo menos a avaliar pela correspondência diplomática hoje conhecida, de negociações mantidas com Fernandes Tomás, no âmbito do Sinédrio, e com Silva Carvalho, preparatórias do pronunciamento militar de 1820. Já foi dito, não vou repetir, José da Silva Carvalho está desde a primeira hora, digamos que, envolvido na criação do Sinédrio e na preparação da Revolução, de 1820, e é ele que tem a árdua missão de estabelecer contacto com as chefias militares do Porto para prepararem o pronunciamento. Era difícil esta missão que lhe foi cometida, a missão de negociar o envolvimento de última hora dos militares
no grito de rebelião que ia ser dado no Porto. E, de facto, é ele que leva a bom termo essas negociações com António da Silveira Pinto da Fonseca, o primeiro conde de Amarante, figuras que nós sabemos hoje que tinham um forte lastro conservador, mas que ele consegue atrair para o pronunciamento, de modo a dar um cunho pacífico ao grito de revolução que despertou as consciências a partir do Porto, no campo de Santo Ovídio. A Revolução Portuguesa, de 24 de agosto de 1820, insere-se claramente, como está aí dito, no conjunto das revoluções da Europa do Sul, e não é por acaso que, no método de convocação das Cortes, as bases da Constituição de 1820 e até o teor da Constituição de 22 tenham como modelo e como paradigma a Constituição de Cádiz de 1812. E, portanto, está aí assinalada a Constituição, o processo revolucionário de Cádiz de 1810-1812 e está aí dito que estas revoluções da Europa do Sul partem do ideário da Revolução Francesa e convergem na afirmação do princípio da soberania popular, de base unicameral, em termos de representação política, na defesa do sistema representativo, da divisão tripartida dos poderes e também na afirmação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, plasmada no conjunto de liberdades, direitos e garantias que a Constituição de 22 bem consagra. Portanto, diríamos que esta processualidade política que vai unir na mesma onda liberal os países do sul da Europa tem desde logo uma matriz ibérica muito expressiva. Mas também não só ibérica, não podemos esquecer que, por exemplo, estão em Portugal, nesta altura, Guilherme Pepe e Joseph Pecchio e outros italianos, também estudados por Grégoire Bron, que tentam, de alguma maneira, influenciar o processo político numa matriz que é muito próxima daquela que vamos ver aplicada no Piemonte e em Nápoles na mesma altura. É claro que estas revoluções, já o disse, se concretizam a contraciclo e toda a prudência na condução do processo político era muito necessária. Talvez por isso Silva Carvalho tenha nesta conjuntura praticamente ficado com atribuições mais executivas do que representativas. Isto é, no vintismo, Silva Carvalho tem funções políticas fundamentais. Eu queria aqui destacar o facto de ele ter, desde logo, tomado assento na Junta Provisória do Supremo Governo do Reino, ainda antes da chegada de Dom João VI. Também participou na Junta Eleitoral de convocatória das Cortes, das primeiras Cortes liberais portuguesas. Por outro lado, também vale a pena referir que depois da chegada de Dom João VI, ele é, digamos, chamado novamente ao Ministério, ou melhor, ele não deixa o Ministério e as suas funções ministeriais na pasta da Justiça e Assuntos Eclesiásticos são sufragadas por Dom João VI, que o nomeia para este cargo, portanto, em continuidade com a missão que ele já vinha desempenhando, e há também um outro aspecto importante, que é o facto de ele, nesta altura, pela sua respeitabilidade, pelo seu espírito de moderação, pela sua capacidade de diálogo com várias forças políticas em presença, ter assumido o grão-mestrado do Grande Oriente Lusitano. Sabemos que, quando se dá a Vila Francada, em maio de 1823,
os ventos não sopravam favoráveis a nenhuma revoluções do sul da Europa. As tropas do Duque de Angoulême tinham entrado em Madrid em abril desse ano. Em fevereiro, no norte do país, o segundo Conde Amarante tinha proclamado já a contra-revolução e a agitação contra-revolucionária graçava em Vila Real, em Chaves e nas províncias do norte. E, portanto, também no Parlamento era preciso travar a contestação permanente dos representantes do Brasil, da colónia do Brasil, que se recusaram a assinar a Constituição de 22. E, por outro lado, também sabemos que em 7 de setembro é declarada a independência do Brasil por Dom Pedro e, portanto, toda a conjuntura imperial portuguesa era altamente desfavorável à continuidade do projeto revolucionário do ponto de vista interno. Do ponto de vista internacional, a pressão militar das forças da Santa Aliança junto das monarquias do sul da Europa era também altamente desfavorável à continuidade do projeto revolucionário de 20. Portanto, as cortes são encerradas em maio de 22 e em junho o nosso José da Silva Carvalho, tal como Xavier Monteiro, Bernardo da Rocha Loureiro, José Ferreira Borges, Francisco Simões Marchiocchi, Joaquim Ferreira de Moura, entre outros liberais, parte, nesta altura, com mulher e 3 filhos, para o primeiro exílio em Londres. Diz o Marquês da Fronteira, nas suas memórias, que, nesta altura, Dom João VI, Sua Majestade, e passo a citar, deu grande prova naquela ocasião de afeição que tinha pelo seu antigo ministro Silva Carvalho, mandando que lhe dessem meios para a viagem e se lhes estabelecesse uma pensão. Não sei por que razão não se cumpriram estas ordens, diz o Marquês da Fronteira. No exílio, como já foi dito por Dr. António Neves, passou terríveis provações. Contudo, estas dificuldades não impediram de aprofundar os seus ideais e de se dedicar ao estudo de matérias administrativas, jurídicas e políticas. Foi um dos redatores e colaborou na publicação do jornal O Popular, jornal liberal de exílio, publicado entre 24 e 26, que era um jornal considerado pelo Duque de Palmela um periódico sedicioso, perigoso. Deixou o seu nome ligado à publicação de um escrito anónimo, mas que se pensa ser também da sua autoria, a Revolução Anticonstitucional em 1823, suas verdadeiras causas e efeitos. Em 26 funda um outro jornal, o Censor, e podemos dizer que o período da primeira imigração é, para Silva Carvalho, uma fase importante de reflexão política, porque, naturalmente, ele tem a possibilidade de, em Inglaterra, em Londres, de contactar, nomeadamente com Canga Argüelles, de quem se torna, de facto, um íntimo amigo e correspondente, mais tarde, e também com Lord Holland, ministro Lord Holland, reconhecido pelas suas ideias liberais. Em 26 está no exílio e dá-se a outorga, de facto, como já foi aqui dito, da Carta Constitucional de 26 por Dom Pedro, e Silva Carvalho adere desde logo ao Partido Cartista, volta à pátria, onde está entre 26 e 28, vive na sua terra, como disse, afastado dos grandes centros urbanos, mas com uma grande atividade política, de qualquer modo, como já vimos, porque ele terá participado na revolta de 1828, que é uma revolta, como sabem, começa em Aveiro e tem como, entre os seus participantes, um dos avós, um avô do Eça de Queiroz, e é uma rebelião que se expande a todo o país e que depois acaba naquele episódio trágico, que é o episódio da Belfastada, não é? Mas que vai produzir um número significativo de exilados, mais de 2.000 exilados no âmbito dessas perseguições movidas por Dom Miguel e que aqui
nesta zona tiveram, de facto, também um epílogo bem trágico, com todos os nomes que aqui foram evocados de perseguições e mortes causadas nesse contexto. Os anos 30, portanto, parte novamente para o exílio em 28, naquela fuga que foi aqui muito bem retratada, não é, disfarçado de criada, foge de casa, com a casa cercada, tudo isso. E os anos 30 são realmente anos muito complicados para a Península Ibérica, porque nós temos a Espanha dominada pelo movimento carlista, e com 3 guerras civis, não é? E Portugal dominada pelo miguelismo, pelo movimento miguelista, também um movimento que culmina na Guerra Civil de 32-34, e de facto é interessante porque as bases sociológicas destes movimentos contra-revolucionários em Espanha e Portugal são muito semelhantes, mobilizam a alta nobreza, grandes dignidades eclesiásticas, não toda a hierarquia eclesiástica, é claro, mas grandes representantes da hierarquia eclesiástica e boa parte do povo rudo e ignorante que alimentam esta onda contra-revolucionária na Península Ibérica. Portanto, estando em Londres no seu exílio, era preciso proceder à organização da expedição liberal e mobilizar o contexto transnacional para essa expedição. E é isso que, de facto, Silva Carvalho vai fazer quando está em Londres. Desde 26, que para os liberais portugueses, Dom Pedro IV corporiza, de facto, a esperança no estabelecimento de uma monarquia liberal e, portanto, era preciso preparar este apoio a Dom Pedro e, desde logo, preparar a expedição que vai desembarcar, a expedição de Angra e depois o desembarque das tropas do Mindelo. Foi preciso arrolar muitos expedicionários. Há centenas de expedicionários europeus que são arrolados por Silva Carvalho para fazerem parte da expedição de Angra. 150 italianos, por exemplo, tomam parte nesta expedição. O Silva Carvalho é, de facto, um dos grandes impulsionadores desta campanha e porque exerce funções de vogal na Comissão de Socorros dos Imigrados, como digo aí, colabora com o Duque de Palmela na organização das forças liberais em Inglaterra e é ele, de certa maneira, que agencia os meios financeiros para a expedição bem-sucedida que vai libertar o Porto e que vai, de novo, libertar o Porto e libertar Portugal da presença miguelista. Mas, entretanto, é bom, está aí também referido que, neste contexto de libertação, não é, do desembarque das tropas do corpo expedicionário no Mindelo, o expedicionário liberal, é também bom referir que, em 34, se assina, no contexto internacional, o Tratado da Quádrupla Aliança, em que se acorda a expulsão de Dom Miguel e de Dom Carlos da Península Ibérica esse tratado tem em Portugal expressão na Convenção de Évora Monte, de facto que afasta definitivamente Dom Miguel do governo de Portugal e terá também expressão na Convenção de Vergara, assinada mais tarde, em 1839, que vai pôr termo à Guerra Civil em Espanha. Portanto, a Guerra Civil em Espanha vai se prolongar praticamente até ao final da década e em Portugal ela, enfim, termina, pelo menos formalmente, em 34. Durante a década de 30, mais uma vez, a colaboração entre os liberais exilados dos dois países deve ser destacada, porque ela se vai desenvolver, de facto, no contexto desta Assembleia de Constitucionais Europeus, em que Argüelles e Silva Carvalho têm realmente um papel particularmente importante e, peço desculpa, e, de facto, na clarificação de todo este processo político, nós temos que admitir que Silva Carvalho
vindo embora das fileiras do vintismo, se converte definitivamente à facção mais moderada do liberalismo português, tornando-se um defensor da Carta e um grande impulsionador do movimento de libertação de Portugal da contra-revolução miguelista. De facto, é ele que vai agenciar a obtenção de empréstimos para financiar as expedições militares dos liberais reunidos em torno da figura de Dom Pedro e contando com o apoio direto de Mendizábal, exilado liberal, banqueiro e depois mais tarde ministro da Fazenda em Espanha. É ele que vai apoiar de forma inequívoca as reformas de Mouzinho da Silveira, decretadas ainda na Ilha Terceira, e que vai pôr em prática a política económica de Mouzinho, ocupando a pasta de Ministro das Finanças de Dom Pedro IV. A desamortização eclesiástica e a venda dos bens nacionais vão entrar numa fase decisiva de execução em 1935, mais uma vez com o concurso de Silva Carvalho, e também na gestão da dívida pública é interessante porque ele vai articular o seu desempenho como Ministro das Finanças com a atuação de Mendizábal em Espanha, que também tinha a mesma pasta das finanças em Espanha. Quando se dá a Revolução de Setembro, morre um dos grandes amigos de Silva Carvalho. Eu gostava aqui de chamar a atenção para um aspecto muito interessante, é que o exílio tem dois polos, Londres e Paris. Em Paris costuma dizer-se que se refugiaram os saldanhistas e muitos vintistas preferiram Paris a Londres. Os exílios de Silva Carvalho fizeram-se sempre em direção à Inglaterra. Mas ele não deixou de manter estreitos laços com Gonçalves de Miranda e com José Agostinho Freire, que acabará nomeado ministro de Passos Manuel e irá ser morto à queima-roupa na rua. Isso deixará Silva Carvalho profundamente desolado quando se dá, de facto, a revolta de Passos Manuel. Então ele toma a decisão de partir para o seu terceiro exílio, em Londres, em 1936, e é interessante porque regressa em 1938, jura a Constituição, mas declara-se cartista, como ele diz aí, a minha política era o que sempre foi, rainha e carta, como o imperador a deu, e sustentar as reformas que fez o mesmo imperador. Antes de partir para o seu terceiro exílio, há uma carta que está publicada pelo António Viana e que é muito interessante, trocada entre Passos Manuel e Silva Carvalho. Passos Manuel pede-lhe para ele não partir para o exílio, precisa do concurso dele para fazer a Revolução Setembrista e diz-lhe isto: eu conto contigo em toda a parte. Nós somos soldados da mesma casa, soldados velhos. Quando tu estavas emigrado em Londres, em 1823, eu era o conspirador correspondente. Todos nós defendemos com igual firmeza a lealdade à Constituição de 22. Hoje, que ela renasce, eu subo ao poder e tu deixas a pátria. Antes de eu ser de esquerda, já era da pátria. A pátria é a minha política, diz Passos Manuel numa carta de 9 de novembro de 1836, à qual Silva Carvalho responde desta forma: tu dizes bem, eu sou soldado velho da liberdade e hoje o mais veterano do meu país. Seguro-te que me não ausento nem por aversão aos princípios, nem aos homens que hoje figuram, mas é necessário atender à minha família, cujo repouso há 20 anos tenho desprezado. Vou levando no coração os interesses do meu país, não vou inimigo, mas amigo, pronto em toda a parte a fazer todos os sacrifícios que o bem público de mim exigir. É com este sentido de abnegação, de amor à causa pública, uma vida dedicada, de facto, à causa pública, que parte para o seu terceiro exílio, que será breve, 2 anos, voltará à pátria em 1938, jura realmente a Constituição, mas com aquela ressalva que há pouco fiz, e continuará
mesmo sem voltar ao Executivo, a ter uma forte participação cívica nacional e internacional. Sempre manteve uma estreita ligação à maçonaria, como já aqui foi dito, não vou repetir. Recusou várias vezes títulos e honras. Ainda assim aceitou o título de Visconde por 2 vidas, atribuído ao seu filho e neto. E entre inúmeras condecorações que acabou por receber, contam-se a Grande Cruz da Ordem de Santiago e Espada e a Grande Cruz da Ordem de Carlos III de Espanha, por serviços prestados à liberdade na Península Ibérica. Como todos já sabem, já foi aqui dito, não só repetirei para relembrar, porque tudo isso será matéria de aprofundamento ao longo do dia de hoje, através das intervenções esclarecidas de todos os intervenientes neste colóquio. Foi Ministro e Secretário de Estado, Presidente do Senado da Câmara de Lisboa, Par do Reino, depois de 42, Conselheiro de Estado, antes disso, Deputado às Cortes em 36, 38 e 41, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e pertenceu a várias associações científicas internacionais. É realmente uma figura notável do nosso liberalismo e vale a pena aqui evocá-la no sítio onde nasceu e onde este preito de homenagem é muito merecido. Muito obrigada. Sra. Doutora Ana Cristina Araújo, muito obrigado uma vez mais pela amabilidade das suas palavras e pelo conhecimento que nos traz de Silva Carvalho. Seguidamente, abriríamos o debate. Se alguém entender colocar alguma questão, quer à doutora Ana Cristina, quer ao professor António Neves, e logo seguidamente teremos um coffee break para depois retomarmos os trabalhos com a professora Maria João Mugarro e com o professor Dr. Luís José Cardoso. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Luís Cardoso. Temos ali a Raquel, que tem um microfone, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Muito bem, parece que estão todos esclarecidos. Vamos então fazer um pequeno... temos uma pergunta ali, muito obrigado. Sim, bom dia. Bom dia, faz favor. A minha pergunta era a propósito do seguinte. 2 contemporâneos, José da Silva Carvalho e José Liberato Freire de Carvalho, com percursos paralelos, mas sobre cada um deles nunca nenhum fala. E eu gostava de saber se tinha alguma novidade sobre isto. Isto é, nem José Liberato nem José da Silva Carvalho praticamente falam um sobre o outro. E são 2 contemporâneos muito importantes nesta época, não só do ponto de vista político e ideológico, mas também na angariação de fundos para, digamos, o retorno da causa liberal a Portugal. José da Silva Carvalho, como refere, através dos fundos que recolheu, mas também José Liberato Freire de Carvalho, mobilizando os comerciantes ingleses, nomeadamente os fundos de Custódio Pereira de Carvalho, que ele próprio refere nas suas memórias, mas, no entanto, nunca nenhum fala do outro, nem estas informações são cruzadas. Pronto, eu gostava de saber se alguma coisa pode ser acrescentada sobre isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se a professora quererá responder. De facto, José Liberato Freire de Carvalho é também uma figura incontornável neste período. Os percursos destes homens cruzam-se e distanciam-se simultaneamente. Gostaria de chamar a atenção que José Liberato Freire de Carvalho foi um publicista famoso, antes mesmo da Revolução, jornalista notável, também um homem ligado à maçonaria, deixou nas suas memórias palavras um pouco azedas em relação a Silva Carvalho, certamente que terá presente algumas palavras menos simpáticas de Liberato Freire de Carvalho em relação a Silva Carvalho, porque Silva Carvalho, de facto, num período em que, depois da assinatura do Tratado de 1825 de reconhecimento da independência do Brasil, teve a incumbência
de gerir um fundo financeiro que foi, de certa maneira, destinado pelo Governo do Brasil a título compensatório para preparar a expedição do Mindelo, de facto. E isso foi muito mal visto por alguns dos imigrantes que estavam em Paris e também alguns imigrados que estavam em Plymouth, prontos a partir para a expedição de Angra, e as críticas dos setores mais radicais ao trabalho de angariação de fundos e de gestão dessa contribuição que o cônsul de Itabaiana destinou a título compensatório como cláusula do artigo 9º do Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil, criou algumas fricções sérias no grupo dos imigrados, porque desconfiavam da gestão desses fundos financeiros, coisas menores, de qualquer maneira, mas que criavam, de facto, desconfianças desnecessárias, sendo que ambos perfilhavam ideais moderados e sendo que os saldanhistas também participaram, como todos sabemos, na expedição de libertação e no Cerco do Porto, no chamado episódio do Cerco do Porto. Não sei se respondi. Seguramente é um aspecto que merece estudo, investigação. Penso que alguma correspondência de Silva Carvalho poderá dar mais detalhes. De qualquer modo, não tenho mais elementos, a não ser as memórias do próprio Liberato Freire de Carvalho, que não são realmente muito simpáticas para a figura de Silva Carvalho. Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão. Não existem mais questões, então vamos para um pequeno coffee break e regressaremos dentro de 10 minutos. Muito obrigado.